Olá pessoal, aqui é o professor Anderson e neste vídeo nós vamos falar sobre poluição da água. Então os objetivos desse vídeo são analisar a importância da poluição hídrica e suas consequências e relacionar as atividades humanas com a poluição da água. Bom, então inicialmente nós vamos falar sobre as causas da poluição. Então a poluição, ela é causada, um dos motivos, o alto grau de urbanização aliado à falta de saneamento básico, o desenvolvimento da indústria e dos despejos da indústria, que são muitas vezes complexos, e também o aumento da produção agrícola, que resulta em uma carga mais pesada de pesticidas e de fertilizantes no ambiente. Quando nós falamos de fontes poluidoras, a gente, em geral, classifica as fontes de duas formas. As fontes que a gente chama de fontes pontuais, que é o quê? Na fonte pontual, a descarga do efluente ou do esgoto são bem localizadas, fáceis de identificar e de monitorar. Quando a gente tem uma fonte pontual, a gente sabe onde está acontecendo aquele lançamento, então é mais fácil de tomar medidas de monitoramento ou de correção de algum problema. E também a gente tem aquelas fontes que a gente chama de fonte difusa, que tem origem, por exemplo, no escoamento urbano superficial. Então, quando chove, por exemplo, a água nas ruas que leva óleo e tudo, e outros poluentes nela, o escoamento superficial de áreas agrícolas ou mesmo a deposição atmosférica, elas são difíceis de controlar porque elas espalham-se por uma área grande, então é difícil saber realmente de onde está surgindo aquele problema. Então, os principais poluentes aquáticos, eles são classificados de acordo com a natureza e com os impactos que eles causam no meio aquático. Então, nós temos a poluição orgânica, que ela é resultante principalmente do lançamento de esgotos domésticos e industriais que são ricos, como o nome diz, em matéria orgânica. E é a forma de poluição que está mais presente no dia a dia dos brasileiros. Por quê? Uma das razões é que o Brasil ainda tem uma carência do sistema de esgotamento sanitário. Nós temos uma grande parcela da população que ainda não tem acesso a sistemas de coleta e de tratamento de esgoto. Falando rapidamente das águas residuárias, que são as águas lançadas, esgoto, águas lançadas por indústrias, a gente tem algumas características, como, por exemplo, a biodegradabilidade, que é a presença de substâncias que são fáceis de serem biodegradáveis e, por exemplo, indústrias, muitas vezes, elas têm um lançamento de efluentes industriais que possuem substâncias que são difíceis de serem degradadas e podem causar muitos danos ao ambiente. Elas são de baixa biodegradabilidade e são difíceis de serem tratadas. A concentração de matéria orgânica, então a matéria orgânica que é lançada e a quantidade de matéria orgânica que é lançada, a disponibilidade de nutrientes, que a gente vai falar um pouquinho depois qual que é a importância dele, e também a toxicidade, se aquele lançamento de um determinado esgoto ou um efluente industrial ele é tóxico para a natureza. Os poluentes orgânicos biodegradáveis, então, quando eles são lançados, eles vão ser decompostos pelos organismos decompositores que naturalmente já existem no meio aquático. Se tiver oxigênio dissolvido, essa degradação vai ser aeróbica, consumindo esse oxigênio. Porém, se não houver oxigênio, vai haver a degradação, só que de forma anaeróbia. Isso pode causar problemas como, por exemplo, mau cheiro e morte dos organismos aquáticos. Existem alguns poluentes que eles não são biodegradáveis ou a biodegradação deles é muito lenta. Eles são chamados de recalcitrantes ou refratários. Então, dentre esses poluentes, a gente tem pesticidas, que são os defensivos agrícolas, detergentes sintéticos, petróleo. Então, existem alguns compostos que são lançados no ambiente que são difíceis de serem degradados. Outro aspecto referente à poluição hídrica é a presença de organismos vivos, que muitos deles podem ser patogênicos.
Então nós temos bactérias, vírus, helmintos, né, que são conhecidos popularmente como vermes protozoários. Muitos deles podem causar doenças. Então, quando um despejo, né, quando um esgoto, por exemplo, é lançado em um rio sem ser tratado, há um processo natural de recuperação, que é chamado de autodepuração. Então, esse processo de autodepuração, que é mostrado aqui nessa figura, a gente tem que, nesse processo, quando esse esgoto ele é lançado em um rio ou um córrego, por exemplo, a gente tem, né, no esgoto uma alta concentração de matéria orgânica que vai fazer com que aconteça o quê? Observem aqui neste gráfico, a gente tem aqui O2, oxigênio dissolvido na água. A gente tem um nível elevado. Quando ao lançamento, nesse eixo aqui, né, a gente tem tempo ou distância. Quando tem um lançamento, acontece o quê? Essa matéria orgânica que foi lançada, ela é utilizada pelos micro-organismos que vivem na água, bactérias, que vão decompor essa matéria orgânica utilizando esse oxigênio. Qual que é a consequência disso? O teor de oxigênio na água ele diminui porque ele está sendo utilizado por bactérias para degradar essa matéria orgânica que foi lançada aqui no meio. Então isso faz com que o teor de oxigênio diminua. Só que à medida que esse rio continua seu curso, acontece o quê? Nesse processo de degradação aconteceu, ainda continua a acontecer, essa matéria orgânica ela vai sendo consumida e à medida que ela vai sendo consumida, a demanda, né, pelo oxigênio, a quantidade de oxigênio que precisa para degradar essa matéria orgânica vai diminuindo e a quantidade dele vai aumentando. Então, né, depois que o rio sofre o lançamento, ele passa, né, depois de uma certa distância que ele percorre, ele volta a ter uma água que restabelece uma condição muito próxima da que ela tinha antes do lançamento. Então isso é uma capacidade natural de um corpo d'água se recuperar de um lançamento e é chamado de autodepuração. Bom, sobre o controle da poluição hídrica, nós temos, né, opção, nem sempre voluntária, de tratamento de efluentes, né, que ajuda a controlar os impactos ambientais. Por exemplo, né, a remoção de matéria orgânica, remoção de sólidos, ou no controle da eutrofização com a remoção de nitrogênio e fósforo. Né? Então, a eutrofização é um processo onde o lançamento elevado de nitrogênio e fósforo em um corpo d'água pode levar a um processo de enriquecimento, que é o quê? Que vai fazer com que algas e organismos que realizam fotossíntese encontrem condições de crescimento muito favoráveis e cresçam e se reproduzam a uma velocidade muito grande. Outra questão também é o controle da toxicidade à vida aquática. No processo industrial pode haver produção de compostos tóxicos e isso pode causar toxicidade à vida aquática. Bom, aqui são as referências. É isso. Um abraço para vocês, se cuidem.